Meus caros, vamos conversar aqui sobre dois jovens parlamentares, que eu já falei deles há uns 2 anos atrás, e torno hoje a falar de novo, que é o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. Galera, é o seguinte, como vocês sabem, ontem o Kim Kataguiri, para apreciação lá da PEC do voto impresso, né, que foi derrotada, o Kim Kataguiri foi uma das pessoas que votaram contra. Vocês estão sabendo disso, né? Só que eu acho interessante hoje o Kim Kataguiri se posicionar contra o voto impresso, sendo que ele sempre falou que haveria de ter auditoria das urnas. Ele, algum tempo atrás, ele era a favor do voto impresso. Inclusive, fazendo acusações que a Dilma não foi eleita de fato por conta da falta de transparência das urnas. Disso aí eu me lembro. E o que eu entendo hoje com a contrariedade da fala do Kim Kataguiri hoje? Que o Kim Kataguiri, ele hoje ele faz parte do sistema. Ele apareceu, assim como no passado o Lindenberg, né, do PT, como alguém antissistema, tá? Para quem não sabe, o Lindenberg ele era tipo a idade do Kim Kataguiri na época das caras pintadas no Fora Collor, né? E depois ele entrou para política e já trocou figurinha com o próprio Collor. O Kim Kataguiri não é diferente. O Kim Kataguiri, por exemplo, ele era um expoente, uma voz expoente contra o PT. Assim que ele chegou ao poder, hoje ele se alia com quem? Com o PT. A oposição ferrenha que ele vem se mostrando contra o Bolsonaro, ele já trocou figurinha com figuras do PT, que até então ele combatia. Tá? Então você entende que ele nunca quis combater o sistema, ele quis ser o sistema, ele quis fazer parte do sistema. Tá? O Kim Kataguiri ele faz parte do sistema. Hoje, então para ele, o sistema como está, não interessa acabar com o sistema, porque esse sistema está mantendo ele numa posição confortável, que ele está tendo uma carreira política, tá? E com a própria falta de representatividade do voto, porque a galera, o que acontece? A galera, ela pede o voto impresso, o voto auditado. Só que o sistema político por si só já é viciado. Porque, por exemplo, só uma pequena parcela dos deputados que a gente conhece foi eleita por voto popular. A maioria foi puxada por voto de legenda. O partido, por causa do mesmo partido outro, mais votado, ele puxa mais sempre mais um. Ele puxa mais outro. E assim, muitos são eleitos sem a verdadeira vontade popular. Então, por si só, um Rodrigo Maia ele foi reeleito deputado federal com 74 mil votos na última eleição. Se fosse por exemplo, uma votação representativa só entre os mais votados, ele não entraria. Então, por isso que o Kim Kataguiri não está nem aí para voto auditável, ele quer que não passe mesmo. Porque para ele tá bom. Para ele faz parte do sistema. Do jeito que tá, ele vai conseguir se manter lá por mais alguns anos, mais alguns mandatos. Pode, no futuro, subir para Senado, governo. Pode ser candidato a presidente. Vai ter doido que vote. A própria falta de transparência da urna dá uma segurança para ele entrar. Para que hoje ele seria a favor? Se isso não é de mais interesse dele. Se ele já entrou lá. E ele viu rapidinho o que tem que fazer. Sendo que antes dele entrar para a política, para a carreira política, ele já trocava figurinha com parlamentares do Centrão. Para quem não se lembra, ele lá sentando do lado do Eduardo Cunha, do Aécio. Então ele nunca foi antissistema. Ele só quis entrar no sistema. No caso da Tabata Amaral, o que acontece? A Tabata Amaral,
bugou parte da esquerda porque ela já votou a favor da reforma da Previdência e ela está votando a favor da privatização dos Correios. Mas isso não quer dizer que ela não seja de esquerda, sendo que ela defende pautas progressistas, porque a esquerda brasileira ela tem aquela mentalidade estatizante, né, que a esquerda sempre vai defender tudo público e estatal. E se você defende a iniciativa privada, logo você é de direita. Quem criou essa falsa dicotomia foi o Lula, na época que ele se posicionava contra o Fernando Henrique Cardoso. Aí, o que acontece? O eleitor brasileiro, na cabeça do eleitor brasileiro, logo, se o Lula se diz de esquerda e é a favor de estatizações e manter o Estado forte, o Fernando Henrique está vendendo empresas estatais ou concedendo para iniciativa privada por meio de concessão, ele é de direita. Sendo que o próprio Fernando Henrique, ele é a favor das mesmas pautas que, por exemplo, o PSOL. Não dá para dizer que Fernando Henrique é conservador, muito pelo contrário. Ele é a favor de descriminalizar a droga, ele é a favor de aborto, entre outras pautas totalmente progressistas. Então é a mesma coisa da Tabata Amaral. A Tabata Amaral, ela é a favor das mesmas pautas progressistas, porém ela enxerga que essas empresas elas têm que ser dadas à iniciativa privada por uma questão econômica e blá. Mas não faz isso ela de direita. Não. Mas na cabeça do militante que está hoje totalmente indignado com a privatização dos Correios, passou, agora vai para o plenário no Senado, a Tabata Amaral ela é de direita, ela é uma fascista. É uma coisa assim bem... que mostra que como é a massa de militantes da esquerda, né? Então, no caso, eu acho interessante mostrar que uma coisa é a pauta econômica, outra coisa é a pauta ideológica. A pauta ideológica da Tabata é a mesma dos demais deputados de esquerda. Mas a pauta econômica ela enxerga que o Estado tem que não ser tão agigantado. Como, por exemplo, defende os colegas dela de partido, do PDT. Aliás, parece que ela vai ser desligada do PDT. O PDT também é um partido de esquerda, tá? Do Foro de São Paulo. O Ciro Gomes hoje ele é a favor que se mantenha um Estado forte, tá? Ele já deixou claro isso até na própria campanha dele, nas propostas dele lá do Serasa, a gente ter o nome limpo no Serasa e tal. Então ele tem essa visão de Estado forte. Muito semelhante do Lula, ele sempre quis ser um expoente à esquerda, tá? E assim, claro, vocês sabem muito bem a minha opinião em relação à privatização dos Correios. Eu acho interessante que nessa votação aí, que foi aprovada, o Alexandre Frota, ele votou contra a privatização dos Correios. Aí a própria galera da esquerda, mas ele é do PSDB, ele já foi bolsominion e tal, né, na cabeça deles, né? Ele votou contra, mas ele tem posicionamento de esquerda. Ele e tal. Hoje ele totalmente assumiu a camisa da esquerda. Nas pautas esquerdistas existe uma ala do PSDB que tem essa visão de esquerda mesmo. É a essência do PSDB, tá? A essência do PSDB ele é uma social-democracia, ele não é um partidão de direita. Aliás, eu não vejo hoje no Brasil um partido de direita. Não tem, tá? Na minha visão não existe partido de direita, tá?
no máximo centro, no máximo ali uma centro-direita, mas não um partido em sua essência de direita, não tem. Então, basicamente, hoje o que acontece? Isso fica muito bem claro nas pautas estão sendo colocadas a goela abaixo do brasileiro, tá? Então, até passando no governo um presidente supostamente de direita, né? E dizem que é direita, né? Mas tem lá seus setores, né? Anticonservadores, né? Fica muito bem claro por todas as situações que a gente já falou em vídeos anteriores. Então, as pautas que o povo brasileiro reprova, que nós somos absolutamente contras, elas têm votos do Centrão. Porque o Centrão não é aquela pessoa que é neutra ideologicamente. Porque por si só, particularmente, ou a pessoa ela tem um viés mais conservador ou mais liberal, no sentido puro da coisa. Porque lá nos Estados Unidos o liberal é esquerdista e conservador é de direita, tá? Não é, eles não usam o termo esquerda, muito esquerda e direita, é tipo liberal, né? Liberal e conservative, né? Conservador, né? Partido Republicano Democrata lá. Lá eles dividem mais assim. Então, assim, como eu poderia dizer, o Centrão, ele não é neutro ideologicamente, ele não é nem esquerda nem direita. É mesmo difícil, cara. Você tem ali muitas pautas que você acaba pendendo por um lado mais para o outro. Assim, tem aquele quadrado lá para tentar ver o seu espectro político, mas basicamente você não foge muito daquilo ali, daquele diagrama político lá que toda galera faz de vez em quando, compasso político, né? Tipo, em qual lado do quadrante você tá. Então, basicamente, o centro ele é composto por pessoas também de esquerda, só que aquela coisa. Para elas, tanto faz. Porque são pessoas como Kataguiri que, não importa, isso aqui não é um problema para mim. Particularmente quando passa uma pauta dessas, pautas tipo pró-aborto, liberação de drogas, lei de violência psicológica, ideologia de gênero e tal, que são pautas que a esquerda tenta passar, para eles isso não é um problema. Então, para eles, tanto faz você votar contra ou a favor. Se interessar para eles, eles votam a favor sim, porque sim, entendeu? Se, se eles acharem bacana, então vamos votar nessa porra aqui e acabou. Ainda mais dependendo de outras situações, eles votam a favor. Ficou muito bem claro. Sobre a situação do voto impresso, é aquela coisa, né? Eu sou favorável ao voto auditável para a gente ter uma transparência no sufrágio universal. Só que não adianta só você ter essa transparência se o sistema é viciado. Ou seja, acabar com outras distorções, né? Tipo, voto representativo, ou seja, só entre as pessoas ranqueadas naquelas votações e não por partido. Que daí expressaria verdadeiramente o que o povo é. Seja qual a ideologia for, o povo brasileiro é mais de esquerda, então vai votar na esquerda. Se o povo brasileiro é de direita, vota mais na direita. Pronto. Tem dessa, vota de fato a maioria. Como se fosse o resultado de uma corrida aqui. Uma corrida, uma prova. Melhor classificado entra. O não tão bem não entra. Então basicamente é isso. Não tem muito o que explicar. Então eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.